Boa tarde. O suspeito de ser o mandante da morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Portilho, foi preso em Anápolis, Goiás, e foi apresentado hoje pela Polícia do Amazonas. O acusado, conhecido como Gigante, é apontado também de ser membro de facção criminosa. Rodolfo Barroso Martins era procurado pela polícia há quase 6 meses. Ele é apontado pelas investigações como mandante da morte do soldado da PM, Paulo Portilho, ocorrida no dia 26 de maio deste ano, na invasão Vila Buritizal, na zona norte de Manaus. O Filé, o Bruno, que foi preso também pela Delegacia de Homicídios em Boa Vista, ele ligou, no caso, para o Gigante, para o Rodolfo, falando do ocorrido e o que era para ser feito. E aí o Rodolfo deu ordem, pode matar e depois enterra. Isso são as palavras do próprio Bruno Filé. Mais conhecido como Gigante, Rodolfo foi preso no município de Anápolis, no estado de Goiás, no último dia 9. E nesta quinta-feira foi trazido pelos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para Manaus. Ao todo, 16 pessoas são apontadas por envolvimento no crime, dentre elas 3 adolescentes. Paulo Portilho foi torturado até a morte depois de ser reconhecido como policial. De acordo com informações da polícia, ele teria saído de casa para comprar um terreno naquela invasão. O corpo do soldado da PM foi encontrado 4 dias após o crime em uma cova de quase 2 metros de profundidade, com a ajuda de cães farejadores. Na época, o chamado bonde do Buritizal teria intimidado todos os moradores do local a não contar nada sobre o crime para a polícia, sob a ameaça de terem as casas queimadas. Agora a polícia procura pelo último suspeito de participação na morte do soldado Portilho, o foragido Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio. Isso, o Índio, nós continuamos em busca do mesmo, né? Tem as fotos aí que você já tem, né? Está sendo divulgada, né? Pode entrar em contato através do nosso disco de denúncia, WhatsApp, é o 98118-9535, né? Nós continuamos ainda em busca, não vamos parar. Após a apresentação, Rodolfo foi encaminhado diretamente para o Centro de Detenção Provisória Masculino e vai responder por homicídio qualificado. O Conselho Regional de Medicina, que já manifestou apoio à greve dos médicos na capital por conta de salários atrasados, exige do governo do estado um cronograma de pagamentos para manter os profissionais em serviço. Uma possível paralisação de médicos em Manaus afetaria todos os hospitais da rede estadual de saúde. Apenas os atendimentos de emergência e urgência seriam mantidos. A fim de evitar a greve dos médicos terceirizados devido aos salários atrasados, o Conselho Regional de Medicina na capital exigiu da Secretaria de Saúde do Amazonas a elaboração de um cronograma de pagamentos. Porque esses médicos mais novos, eles estão em débito com pagamentos do apartamento, do carro, da escola dos filhos, e estão em uma situação de 3 a 4 meses sem receber. E o secretário me garantiu que ele ia reunir hoje com o secretário da Fazenda e iria fazer para a próxima semana um cronograma de pagamento e como iria efetuar esses débitos pendentes. Uma proposta nossa é que pagasse o mês vigente, o mês cheio, e metade do mês em débito, de modo que em questão de alguns meses normalizaria o pagamento. A categoria consultou o Conselho sobre a possibilidade de paralisação das atividades médicas. Nós temos no Código de Ética nosso os direitos dos médicos. No artigo 5º diz o seguinte: quando você não tem condições de trabalho, que possa exercer a medicina com condições seguras para o médico e para o doente, e que também ele tenha problemas de remuneração, ele pode parar, desde que mantenha o atendimento das emergências de urgência. Ele pode parar o tratamento eletivo, mas ele deve manter um contingente mínimo que possa dar segurança aos pacientes que necessitam de um atendimento de urgência ou de emergência. O Sindicato dos Médicos manifestou apoio aos profissionais. Segundo a Suzan, na semana passada foram pagos aproximadamente 40 milhões de reais para empresas de recursos humanos da saúde. Ainda de acordo com a secretaria, foi constituído um calendário para regularizar prioritariamente as despesas de até 50 mil reais. E os demais pagamentos dependem de fluxo de caixa para serem efetivados. Na última terça-feira, o deputado estadual Luiz Castro propôs a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar atrasos nos pagamentos de prestadores de serviços de empresas terceirizadas das secretarias estaduais de Saúde e Educação. O pedido abrange os contratos vigentes e passados no período de 2012 a 2017.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, fez uma palestra hoje em Manaus no simpósio de auditorias do TCE. O ministro do STJ, Mauro Campbell, que fez carreira no Amazonas, também era esperado no evento, mas não pôde comparecer. Esse é um exemplo didático de casos que acontecem no país. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Além de campanhas na internet, as pessoas podem ser multiplicadoras na defesa da correta aplicação do dinheiro público. Esse é o primeiro simpósio nacional para debater o papel das ouvidorias no cenário de crise política, institucional e ética pela qual passa o país. E os meios eletrônicos são cada vez mais importantes, possibilitando a população denunciar irregularidades. A população tem que saber que o maior fiscal das ações dos municípios, do governo, é o cidadão. O tribunal não consegue estar presente 24 horas por dia nos 61 municípios e na capital do Amazonas. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas também disponibiliza contato no WhatsApp para receber denúncias e sugestões. O último dia do evento na capital ia ter palestras de 2 ministros, mas apenas um compareceu, Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, para falar sobre segurança jurídica. A sociedade não pode viver aos sobressaltos, sendo surpreendida passo a passo. A vida em sociedade pressupõe segurança, certeza quanto aos acontecimentos. Por isso é que o nosso sistema é de direito posto, direito positivo. Já o ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Mauro Campbell Marques, que faria um balanço sobre a Lei de Acesso à Informação, teve uma indisposição de saúde e a viagem foi cancelada por recomendação médica, segundo o TCE. Para nós é uma satisfação muito grande sempre termos entre nós o ministro Mauro Campbell, um ilustre amazonense, por que não dizer, na minha opinião, o mais ilustre amazonense hoje que nos representa na Corte de Justiça em Brasília. Com certeza não faltará oportunidade para ele estar entre nós, na Escola de Contas, no plenário do Tribunal de Contas, aqui contribuindo e muito com a sua formação, com seus conhecimentos e dividindo isso com todos os amazonenses. O último envolvido na morte do veterinário Fernando Augusto de Souza Moura, morto em 2014, foi preso na tarde de ontem em Manaus. Segundo informações da polícia, Jardel Brito da Silva, de 28 anos, conhecido como Vovô, é o último envolvido no homicídio do veterinário a ser preso. Outros 3 indivíduos já foram presos pela participação no crime. O corpo do veterinário foi encontrado no dia 26 de agosto de 2014 por mergulhadores no Rio Negro. A vítima tinha 62 anos. Jardel foi indiciado por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino, onde vai permanecer à disposição da Justiça. E a Justiça Federal interrogou hoje o médico Mohamed Mustafa, acusado de ser líder de uma organização criminosa que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do Amazonas. O réu e a advogada chegaram cedo na sede do Ministério Público Federal e ficaram na sala de espera. Antes do início do interrogatório, o único movimento era da pilha de processo sendo levado para o auditório. A única aparição dele foi por 2 vezes antes de ser interrogado. A portas fechadas, a audiência começou às 8h20 da manhã. Apenas os repórteres puderam acompanhar o depoimento do empresário Mohamed Mustafa, que foi interrogado pela juíza do MPF, procurador da República e advogados por quase 4 horas. A advogada de Mohamed orientou ele a reportar todos os questionamentos apontados pelos réus ouvidos nesta terça-feira, inclusive de hoje. Hoje o Mohamed preferiu falar para esclarecer todas as acusações que pairam contra ele, inclusive a delação, de Jennifer,
onde ela o acusa de chefia de uma organização, se vitimizou a todo instante em benefício de uma redução de pena de 2/3, né? Em benefício de não ser presa, colocando a culpa toda nele. Então foi importante que o Mohamed esclarecesse todos os pontos que pairavam contra ele, para que a defesa dele possa, ao final, provar a sua inocência. Ela disse ainda sobre a delação que a advogada da enfermeira Jennifer Nayara da Silva, presidente do Instituto Novos Caminhos, homologou no STF sobre a delação de terça-feira, que também envolveu o senador Omar Aziz. Então ela vai ter que provar tudo isso que ela disse, e ela não tem prova. Ela não tem prova nenhuma. Ela foi homologar, ela homologou, mas agora ela vai ter que fazer as provas no processo aqui. Tatiana, advogada de Jennifer, disse que a advogada fez o papel de defender o cliente dela e que tem provas contra o médico e empresário. A delação está homologada, as provas devidamente apresentadas. E está feito, o compromisso da Jennifer agora é com a justiça. Para o procurador, a versão do empresário não diminui as provas que o MPF já tem, baseado no processo. Não vejo como a versão dele tenha respaldo com base nas outras provas que já foram juntadas ao processo. E na nossa visão, a versão dele isoladamente não vai ter o efeito de absolvê-lo. Mas isso é o que nós vamos defender, né? Aí a decisão cabe à juíza. Os advogados de defesa dos réus e corréus questionaram o conteúdo do depoimento de hoje do empresário perante o juízo. Tenta retirar a responsabilidade pelos atos que ele cometeu e atribui a terceiros, imputando a um simples funcionário responsabilidades que não tem nem lógica. Obter dele se de fato ele tinha conhecimento das coisas, das irregularidades que eram praticadas no setor, que elaborava notas fiscais e tudo mais. O MPF aguarda a manifestação das partes antes de sair a decisão da Justiça. Agora, as partes têm direito a pedir alguma diligência, alguma juntada de algum documento após as alegações finais, antes da sentença. E por meio de nota, o senador Omar Aziz, do PSD, que foi citado pela delatora Jennifer Nayara, afirmou que está bastante tranquilo e que tudo vai ser resolvido na Justiça. E só para lembrar que as investigações deste caso iniciaram em 2015, quando a Controladoria Geral da União identificou repasses incomuns de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Instituto Novos Caminhos, que seria comandado por Mohamed. As investigações da Polícia Federal apontam que o Instituto Novos Caminhos recebeu quantias milionárias para administrar 2 unidades de pronto atendimento 24 horas, uma em Manaus e outra no município de Tabatinga, além de um centro de reabilitação em dependência química no município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana. Em 2 anos, os desvios de recursos da saúde teriam ultrapassado os 110 milhões de reais só com serviços não prestados ou superfaturados. A Polícia Federal do Amazonas cumpriu 24 mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas. Carros de luxo apreendidos lotaram o pátio da Superintendência da Polícia Federal em Manaus. E além dos desvios de recursos, de acordo com a Receita Federal, a organização criminosa ainda teria sonegado impostos cujo montante pode ultrapassar os 120 milhões de reais. O principal acusado de liderar o esquema é o médico Mohamed Mustafa, que está preso e ostentava uma vida de luxo que pode ter sido bancada com dinheiro público. De acordo com a CGU, de abril de 2014 a dezembro de 2015, o Instituto Novos Caminhos recebeu 276 milhões de reais. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com possibilidades de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 36 graus. Em Maués, a previsão é de tempo ensolarado, com mínima de 26 e a máxima de 35 graus. Em Itapiranga, o tempo fica fechado com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 36 graus. E no município de Tefé, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Neste sábado, a Parada do Orgulho LGBT deve movimentar o complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Por isso, o trânsito naquela área vai sofrer alterações. Orestes de Taife.
As intervenções no trânsito começam a partir das 6 horas da manhã deste sábado, aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra e também nos arredores. Essas intervenções e modificações no trânsito são necessárias porque amanhã acontece a Parada do Orgulho LGBT, que deve reunir centenas de simpatizantes e também deve circular trios elétricos e deve também haver desfiles de participantes. 60 agentes de trânsito do Manaus Trans devem monitorar a área da Ponta Negra e as vias de acesso. Quem for estacionar pode fazer isso ao longo da Avenida do Turismo e também dentro do condomínio Alphaville. Essa interdição aqui na Ponta Negra é a mesma que acontece todas as quartas-feiras e também aos domingos pela manhã. A única diferença é no horário. Amanhã, por causa da Parada do Orgulho LGBT, a interdição vai de 6 da manhã até meia-noite. Orestes Litaif para o Band Cidade. Operação do Detran, com apoio da OAB, retira de circulação 36 ônibus irregulares de 5 empresas que operam no sistema de transporte coletivo da capital. Os veículos apresentavam licenciamento anual em atraso desde 2012, mau estado de conservação e alguns estavam com placas clonadas de outros veículos. Os ônibus apreendidos foram encaminhados para o parqueamento do Detran até que sejam regularizados pelos proprietários. A OAB estuda a possibilidade de ingressar com uma ação civil pública contra as empresas que operam no sistema de transporte coletivo de Manaus por desobediência ao Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o Detran, as fiscalizações vão continuar. A Secretaria de Segurança Pública começou a retirar das ruas de Manaus os flanelinhas que oferecem um serviço de limpeza de para-brisas dos veículos por conta de denúncias de extorsão. 13 homens já foram detidos, entre eles foragidos da Justiça. A determinação para retirar os limpadores de para-brisas que ficam nos semáforos em Manaus veio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nas ruas, a maioria dos motoristas apoiam a ação e se dizem incomodados com a forma que o serviço dos limpadores é oferecido. A gente nem autoriza, eles vão logo passando. Prejudica às vezes até o carro, aquele produto deles, né? Mancha. Tem momentos que a gente pede para ele não fazer a limpeza aí, eles vão e fica meio chato, né? A gente tá... Aí tem uns que é agressivo até. Ele incomoda muito, sim, porque assim muitas vezes a gente não necessita e assim mesmo ele ainda insiste ainda. Para esse motorista, a retirada deles também vai ser uma oportunidade para muitos menores que fazem esse serviço saírem das ruas. Tem muito menor fora das escolas e nas ruas fazendo esse tipo de serviço aí, às vezes até para consumir droga. Na tarde de hoje, nossa equipe encontrou pelo menos 5 limpadores de para-brisas no cruzamento da Avenida Constantino Neri com a Avenida Pedro Teixeira. De acordo com a polícia, todos estão sendo identificados e retirados das ruas aos poucos durante as operações. A identificação desses limpadores foi determinada pela Secretaria de Segurança Pública após denúncia de extorsões e agressões contra motoristas. A operação é realizada nas principais vias e cruzamentos com semáforos na capital. A operação foi intensificada nesta segunda-feira após um limpador de para-brisas ter ameaçado motoristas com uma barra de ferro. Até esta sexta-feira, 13 limpadores foram detidos para identificação nas delegacias. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.